Um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. No Clique 113, eu contei a história do Minotauro. E hoje, o Clique 176, gostaria de compartilhar com vocês a história do Barco de Teseu. Essa história tem várias versões, mas praticamente todas elas têm um fundo semelhante para trazer a mesma ideia, o mesmo clique para nós. Conta a história que Teseu, o barco que ele usou para ir até o país vizinho, o país estrangeiro, para poder eliminar o Minotauro, esse barco ele usou por muitos anos na vida dele. E conforme ele foi usando, algumas peças precisavam ser reparadas. Trocava uma vela, trocava um mastro, trocava algumas partes do casco do navio, trocava o manche, trocava o timão. E o que acontece é que é o seguinte, não é muito não precisa a gente pensar muito para perceber que as peças de um barco precisam ser trocadas antes que elas realmente estejam completamente inúteis. Quando começa a perceber que pode vir a dar problema numa viagem, aquela peça já é substituída ou durante uma viagem a peça é substituída. Então ele foi substituindo as peças. Imagine o seguinte, que todas as peças que foram trocadas, elas tivessem sido guardadas. E aí você fosse o suficiente para remontar um outro barco inteirinho. Qual barco seria o verdadeiro barco de Teseu? O primeiro ou o segundo? Sim, essa história ela ilustra muito bem uma característica que existe, que é o princípio de identidade. O princípio de identidade, ele não significa que ele significa que a coisa vai além da sua matéria física, da instância. Às vezes nossa substância, a nossa identidade, ela é uma coisa que está para além apenas da forma física. Na época em que surgiu a história do barco de Teseu, não sabia-se certas coisas sobre o nosso próprio corpo, como por exemplo, de que nossos átomos eles se renovam e quem tem mais ou menos repara, a criança nasce com 3 quilos e aí às vezes o adulto atinge o seu peso entre 60, 70, 100, 120 ou 150 quilos. Me fala, toda essa matéria veio de onde? E o que é mais curioso, quando você atinge o seu peso normal, o seu peso ideal, vamos dizer que a média que a maioria das pessoas atinge é lá entre os seus 17 e 20 anos, quando você chega aos 40, praticamente todas as células do seu corpo foram trocadas. E aí? Qual é você? As células que foram jogadas fora ou essas novas que estão aí? O princípio de identidade diz que são as duas, porque a identidade está para além, esse senso de continuidade que é a nossa verdadeira identidade. Repara, você não poderia ter certeza de que as coisas que você viveu quando criança foi você que viveu e não outra pessoa. Porque esse senso de continuidade é o que cria a identidade e não a matéria que é feita, ou a situação que é feita, ou do que nome é chamado. Bem, clique mais curto. Eu quero que você querer que o outro faça alguma coisa. Se você gostou, eu gostaria de pedir que você curte, comente e compartilhe. Até o clique de amanhã.